Bem-vindos ao canal do professor Anatólio Arce. Já chegou setembro, né? Já chegou o mês de setembro, que é o mês da prova da Escola Preparatória de Cadetes do Exército, e eu estou resolvendo hoje a prova de História do concurso da SPSEC de 2022, modelo D. No vídeo de hoje nós vamos resolver essa prova. Eu dei uma olhada basicamente na prova de História da SPSEC de 2022 e tenho observado que ao longo dos anos a prova tem ficado cada vez mais fácil. Esse ano você tem basicamente duas questões num nível que exige-se conhecimento avançado de história. Então é uma prova que está puxando cada vez mais na questão das ciências exatas, que é a matemática, física e química, e amenizando um pouquinho mais na questão da história. Mas, ameno ou não, vamos resolver a questão de hoje e vamos ver o que apresentou para nós a prova de 2022. A prova de 2022 também começa na questão 33 e termina na questão 44. A questão 33 é muito fácil, extremamente fácil de ser resolvida. Qualquer um que tem um conhecimento mínimo de história é capaz de resolver essa questão, que vai trazer o seguinte enunciado. A Revolução Industrial pode ser definida como uma transformação sem precedentes no modelo de produzir mercadorias, de viver e de pensar que impressionou muitos homens e as mulheres que a viveram. O país pioneiro da industrialização foi alternativa A, Estados Unidos, B, Alemanha, C, França, D, Inglaterra e E, Japão. Essa alternativa ela não tem segredo. A alternativa E, que é a correta, a Inglaterra. Ou seja, quem tem um conhecimento mínimo de história sabe que a Revolução Industrial ela é um processo, certo? Social, econômico, político e, sobretudo, econômico, de mudança no sistema produtivo mundial, na forma de produzir mercadorias, que teve a Inglaterra como pioneira. Então isso daí até os meus alunos de nota mais baixa, eles sabem que a Revolução Industrial ela começou na Inglaterra, portanto, na prova do modelo D da SPSEC de 2022, questão 33, alternativa D, Inglaterra. Vamos agora à questão 34. A questão 34 ela complica um pouquinho mais. Ela vai trazer um extrato de texto do livro Civilização Feudal, do ano 1000, a colonização da América, do Jérôme Basquiat. O feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Com essa metáfora, Jérôme Basquiat quis destacar qual é a chave do entendimento dessa questão. Primeiramente, o candidato ele tem que saber que a concepção de morte ela modifica com o final do feudalismo. O final do feudalismo não só da Idade Média ou do feudalismo não só significou uma mudança na estrutura econômica da Europa daquele momento histórico, não foi apenas uma mudança na questão da organização social da Europa daquele momento histórico, de declínio dos feudos, certo? Não foi apenas isso. Concepções de mundo foram modificadas, ainda que lentamente, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna. Então você tem mudanças nas concepções de mundo daquelas pessoas que viveram naquele momento histórico, lembrando que em 1517, ali, um pouco depois que os historiadores denominam oficialmente como o fim da Idade Média, tem um racha no cristianismo em que Lutero prega suas teses em Wittenberg em junho de 1517, que racha o cristianismo no meio, certo? E nessa esteira desse processo, a concepção de morte também é alterada. Só que para resolver essa questão, o candidato precisa o quê? Fazer um confronto, certo, entre as alternativas com o enunciado. Primeiramente, ele vai dizer o seguinte, alternativa A, que no final da Idade Média, como medida sanitária, ocorreu a exumação generalizada de restos mortais nos cemitérios urbanos. Essa alternativa, por que ela está equivocada? É óbvio que houve uma mudança
na concepção de morte no final da Idade Média, ou sobretudo, não só apenas no final da Idade Média, sobretudo no período pós-Idade Média. Então, certo, mas você não teve uma exumação generalizada de restos mortais nos cemitérios urbanos, até porque a criação de cemitérios apartados das cidades é algo que tem o seu lugar depois da Idade Média. Então essa alternativa ela está equivocada, tá? Você pode eliminar essa alternativa aqui. Alternativa B, modificação dos cortejos fúnebres que passaram a percorrer itinerários fora dos centros urbanos. Também essa alternativa não tem sentido, tá bom? Não houve uma modificação dos cortejos fúnebres. A mudança ocorreu o quê? No local onde as pessoas eram enterradas, tá? Por questões sanitárias ou por questões de saúde pública, passaram a retirar as pessoas das igrejas e passaram a colocar em cemitérios mais distantes, certo? Alternativa C, proibição da construção de cemitérios em áreas urbanas. Não havia uma proibição de construção de cemitérios em áreas urbanas, até porque nós estamos falando de uma sociedade que não tinha, certo, a celeridade nos transportes que temos hoje. Então, se você colocasse os cemitérios muito longe das áreas urbanas, você ia ter uma dificuldade de deslocamento das pessoas para essas áreas. Então, essa alternativa ela não faz sentido. Assim como a alternativa D, proibição do sepultamento dos suicidas em solo santo. Tá vendo como a alternativa A, B e C elas estão descaracterizadas com o período do feudalismo? Certo? E aí ele fala, ó, o feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das cidades e aldeias. Então, com essa metáfora, o Jérôme Basquiat quis destacar que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. Portanto, na questão 34, a alternativa correta é a letra E, porque as demais alternativas ou elas estão equivocadas ou elas estão descontextualizadas da Idade Média. Em que na verdade, o avaliador ele confundiu o candidato. Ele confundiu o candidato porque ele está falando o feudalismo termina quando os mortos, que a igreja havia colocado no centro do espaço social, são reconduzidos para fora das aldeias. Mas o que o avaliador está pedindo? O que está significando essa metáfora do autor Jérôme Basquiat? Está significando que a presença dos cemitérios no centro das cidades e aldeias, em torno de lugares de culto religioso, pode ser considerado um elemento marcante da sociedade feudal. E isso é correto, tanto é que o desmonte da sociedade feudal, a percepção que se dá do desmonte da sociedade feudal, ela ocorre quando os mortos passam a ser deslocados dos centros de locais religiosos, quando eles passam a tirar os mortos das igrejas e a colocar em cemitérios mais afastados. Ou seja, você separa o culto aos mortos do culto religioso cotidiano. Certo? Hoje em dia, o sepultamento em igreja é algo muito raro, é só de líderes religiosos e depois que eles transportam apenas a ossada por uma questão sanitária. Mas na Idade Média, a presença desses mortos no centro de lugares santos e de cultos religiosos era marcante da sociedade feudal. Qual é o problema dessa questão que pode levar o candidato ao erro? Ela traz poucas informações, então o indivíduo tem que eliminar as outras que são ou alternativas incorretas ou estão descontextualizadas com o período da Idade Média. Então ele fala do feudalismo termina, dá a impressão que a questão está se referindo ao final do feudalismo, mas não a questão está se referindo ao tratamento dos mortos durante o regime feudal. Certo, questão resolvida, questão 34, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 35. A questão 35 ela parece ser grande, mas ela não é tão complicada como as outras.
Vamos ler, vai falar sobre a Inglaterra, certo, ali às vésperas da Revolução Gloriosa. E ela vai dizer o seguinte: a tentativa do rei Jaime II, 1685 a 1689, de impor o catolicismo aos ingleses, contrariando o parlamento de maioria protestante, levou este último a convidar o príncipe holandês, no caso o parlamento, o príncipe holandês Guilherme d'Orange, casado com a filha protestante de Jaime II, a ocupar o trono inglês. Guilherme então entrou na Inglaterra com seu exército e destronou o sogro, no movimento que ficou conhecido como Revolução Gloriosa. Por que ficou conhecido como Revolução Gloriosa? Porque a deposição de Jaime II e o entronizamento de Guilherme d'Orange, certo, do sogro pelo genro, ocorreu sem derramamento de sangue. Por que isso daí? A Inglaterra já vinha de um processo desde a Revolução Inglesa de 1648, com Cromwell. Depois Cromwell morre, entroniza, eleva ao poder seu filho Ricardo. Seu filho Ricardo não consegue manter as coisas como está, e o rei Jaime II ele volta, o Jaime I, posteriormente Jaime II, volta ao poder. Os Stuart, na verdade, eles voltam ao poder. Então, você observa que nesse processo, entendeu? A questão religiosa, que já vinha sendo feita, a reforma religiosa inglesa desde o século XVI, ela atinge um peso muito grande, porque havia um temor dos protestantes que estavam no parlamento que a continuidade de Jaime II no trono iria ocorrer o quê? Uma volta do catolicismo. Mas mais do que isso, o que pesou foi a questão econômica e também a questão política. O rei Jaime II era um rei absolutista, ele tinha ideias absolutistas. Lembrando que nesse momento histórico as monarquias absolutistas da Europa estavam muito atreladas ao catolicismo. Então na Inglaterra enxergava-se o quê? O catolicismo como sinônimo de absolutismo. Na Inglaterra ainda nesse momento tinha a ideia de que o catolicismo e o absolutismo era uma coisa só. Então, tendo um rei, certo, católico, que queria impor o catolicismo, a volta, na verdade, do catolicismo aos ingleses, significava automaticamente para aqueles homens protestantes que era uma volta também do absolutismo, e aí eles se insurgiram contra e entronizaram o Guilherme d'Orange, certo? Então, a partir dessa explicação, vamos ler as alternativas aqui, os excetos, né? 1, 2, 3 e 4, e vamos ver se eles estão corretos. Exceto 1. Guilherme d'Orange jurou obedecer a Declaração de Direitos, Bill of Rights, que passou a vigorar na Inglaterra desde então. O exceto 1 está correto, porque quando Guilherme d'Orange ele aceitou duas coisas para que o parlamento o apoiasse na deposição de Jaime II. A primeira era de que ele iria ser um rei, mas submeteria suas decisões ao parlamento. Primeiro acordo que ele fez. Segundo acordo era que ele iria respeitar os direitos dos cidadãos, sobretudo de liberdade, certo? Política e religiosa. Óbvio, pessoal, que estou falando de liberdade política e religiosa para os padrões da época, não para os padrões do século XXI, tá bom? Então, essa Declaração de Direitos, Bill of Rights, passou a vigorar na Inglaterra e ele jurou obedecer a essa declaração, que foi uma imposição do parlamento para ele. Tá bom? Exceto 1 está correto. Vamos agora ao 2. O processo revolucionário inglês foi inspirado nas ideias do pensador político Maquiavel. Está equivocado, tomem cuidado. Maquiavel, pessoal, esse pensador político italiano que viveu na passagem do século XV para o XVI, o Maquiavel é um pensador absolutista. O Maquiavel ele foi utilizado, as ideias do Maquiavel eram ideias que inspiraram a construção das monarquias absolutistas na Europa. E esse processo inglês ele é anti-absolutista. Então não combina Maquiavel, os princípios absolutistas de Maquiavel, com os princípios anti-absolutistas do parlamento inglês. Então está equivocado. Excerto 3, vamos lá.
O certo 1 errado, o 2 equivocado. Vamos ao 3. A revolução de inspiração liberal favoreceu o desenvolvimento do capitalismo e expansão dos negócios da burguesia manufatureira e mercantil, colaborando para o pioneirismo inglês na vindoura Revolução Industrial. Correto, perfeito. Foi uma revolução de inspiração liberal em que você tinha uma burguesia ali no parlamento inglês para a qual não interessava o absolutismo para eles. Ou seja, o desenvolvimento e a expansão do capitalismo inglês, ele se via atravancado com a manutenção de um regime absolutista. Então, a partir disso, você teve uma inspiração, a Revolução Gloriosa, que foi uma revolução liberal. Então, na questão 33, que nós resolvemos ali em cima, nós falamos sobre o pioneirismo inglês no tocante à Revolução Industrial. E isso não foi por acaso, isso ocorreu por quê? Porque havia condições materiais, falando numa leitura mais marxista, para que ocorresse a Revolução Industrial na Inglaterra. Então, essa alternativa ela está correta e a Revolução Gloriosa foi parte, porque ela favoreceu o desenvolvimento do capitalismo. Excerto 3, correto. E o 4 vai dizer, a partir da Revolução Gloriosa, tornou-se comum dizer que, na Inglaterra, o rei reina, mas quem governa é o parlamento. Correto. Essa frase ela ficou muito caracterizada para definir esse constitucionalismo inglês. Hoje em dia nós chamamos de monarquia constitucional, mas nesse momento histórico era uma monarquia em que o rei reina, mas não governa. Vamos transpor para esse momento, eu quero que vocês lancem, estudantes, uma leitura para aquele momento histórico. A Inglaterra instituiu um sistema de governo, certo, extremamente inovador para a época, porque onde quer que a Inglaterra olhasse, ela viu que monarquias absolutistas, e ela acabou por instituir uma monarquia que não era absolutista, uma monarquia constitucional, certo, em que o rei reina, mas não governa, em que ele submete ao parlamento as suas vontades, sobretudo a questão da cobrança de impostos e da guerra. Então, porque qual era o grande ponto de discórdia entre a monarquia e a burguesia inglesa daquele momento histórico? Era que o rei queria cobrar o quê? Impostos à revelia dos nobres e da burguesia. E eles não estavam concordando com isso. Portanto, na questão 35, o excerto 1, 3 e 4 está correto. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Questão ótima para ser resolvida. Vamos agora à questão 36. Essa questão ela é um pouco mais fácil do que a anterior. Vai falar sobre o Renascimento ou Renascença. O Renascimento, Renascença, é um movimento de inspiração humanista que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI, surgiu na Itália e expandiu-se por várias partes da Europa. Assim como nas artes, a ciência europeia passou por um impulso inovador nesse período. Refutando a teoria geocêntrica, surgiu o heliocentrismo, teoria desenvolvida pelo sacerdote católico e astrônomo. Antes de você responder qual é o indivíduo que criou a teoria heliocêntrica, você precisa saber o que significa geocentrismo e heliocentrismo. Então, o que ocorria antes da idade do Renascimento? Achava-se o quê? Que tudo girava em torno da Terra, certo? Que a Terra era um planeta e que tudo girava em torno dela. Com esse indivíduo que era sacerdote católico e astrônomo, Nicolau Copérnico, ele criou a teoria do heliocentrismo. Ele dizia, não é mais, não é o Sol que gira em torno da Terra, é a Terra que gira em torno do Sol. Aí ele criou essa teoria chamada heliocentrismo, certo? Mas como que você resolve essa questão? Primeiramente, Galileu Galilei não era padre, Leonardo da Vinci não era padre. O único aqui que era padre e astrônomo era Nicolau Copérnico. Além disso, você tem o quê? A teoria, certo, do Nicolau Copérnico é chamada de heliocentrismo, ou seja, ele discordou da tese de que era o Sol que girava em torno da Terra
e propôs a tese correta de que é a Terra que gira em torno do Sol. Tá bom? Como ele fez isso, eu não sei explicar, porque não é muito a minha área, a astronomia, não é muito a minha área, mas ele desenvolveu seus estudos no sentido de provar que a tese geocêntrica estava incorreta e a tese heliocêntrica era correta. Foi o sacerdote católico e astrônomo Nicolau Copérnico. O Galileu Galilei, não confundam com ele vem depois de Nicolau Copérnico, é considerado, como se pode se dizer, um herdeiro, entre aspas, do Nicolau Copérnico. O Galileu Galilei ele falou da questão da forma da Terra, da esfera da Terra ser redonda, o que foi provado pelos grandes navegadores nas expansões marítimas comerciais que ocorriam no momento histórico em que o Galileu Galilei viveu. E o Galileu Galilei teve muitos atritos e problemas com a igreja. Mas o que interessa para nós é que a teoria heliocêntrica ela é de Nicolau Copérnico, portanto, na questão 36, a alternativa correta é a letra I. Vamos agora à questão 37, também uma questão fácil, não é uma questão difícil de ser resolvida, que vai trazer o seguinte enunciado para nós. Questão 37. No contexto da descolonização do continente africano, uma das últimas regiões a conquistar a independência foi a que se encontrava sob dominação portuguesa. Pode-se dizer que o estopim do processo de libertação dessas colônias portuguesas, em meados da década de 1970, foi. Essa questão ela é muito fácil. Primeiro, a Revolução do Porto ela não ocorreu em 1960. Em 70, a Revolução do Porto ocorreu o quê? Em 1820, quando a família real portuguesa estava no Brasil, fugindo das guerras napoleônicas. E a Revolução do Porto é uma revolução que visava diminuir os poderes do monarca. Então, Dom João VI, que estava no Brasil, ele regressa rapidamente a Portugal para não perder os poderes da coroa. Certo? A alternativa B, que é a correta, vai dizer que foi a Revolução dos Cravos. Sim, a Revolução dos Cravos ela ocorreu em 1974. O que foi a Revolução dos Cravos? A Revolução dos Cravos ela foi uma revolução, certo, pacífica de certa forma, em que na esteira do processo de descolonização ocorreu o que? O desmantelamento da estrutura salazarista em Portugal. Então, por que ela foi a Revolução dos Cravos? O símbolo era o cravo contra a bala, certo? A bala, a violência, a arma era atrelada ao antigo regime salazarista, ditadura salazarista. E os cravos era a paz, a nova ordem que estava surgindo democrática a partir daquele momento histórico. Então, a única revolução feita no processo de descolonização do continente africano, certo? Ocorrida na década de 1970, foi a Revolução dos Cravos, que é a alternativa correta. A Primavera de Praga não ocorreu, certo, pelo processo de descolonização, tem outro motivo. A intifada ela ocorreu ali no Oriente Médio e o regime do apartheid é algo produto da África do Sul. Então, nós não estamos falando de descolonização do continente africano no apartheid, nós estamos falando aqui de racismo. É óbvio que o apartheid ele é um irmão siamês do processo de colonização, porque ele justificou a colonização durante muito tempo, mas ele é um processo um pouquinho diferente. Portanto, o contexto da descolonização do continente africano e esse processo de libertação das colônias portuguesas em meados da década de 1970 foi a Revolução dos Cravos. Até porque esses três aqui não são processos portugueses, não tem nada a ver com Portugal. E a Revolução do Porto ocorreu em 1820. Portanto, a alternativa correta é a letra B, na questão 37. A alternativa correta
é a letra B. Vamos agora à questão 38, também uma questão fácil. Ela vai trazer o seguinte enunciado para nós. No início da década de 1990, ganhou um impulso, inclusive no Brasil, uma ideologia contrária ao Estado intervencionista e protecionista, com a defesa do Estado mínimo, subordinado à economia de mercado e capaz de atrair investimentos internacionais. Pode-se dizer que, assim, adotava-se a alternativa A economia normativa, B, a abordagem macroeconômica, C, o neoliberalismo, D, a globalização e E, o nacional-desenvolvimentismo. Toda vez, candidatos, que vocês ouvirem a palavra, lerem ou ouvirem a palavra Estado mínimo, está falando de neoliberalismo. Poderia ser globalização? Poderia ser globalização porque um dos aspectos da globalização é pregar o Estado mínimo ou diminuir a força do Estado nacional. Entretanto, o Estado mínimo é sinônimo de neoliberalismo. Aí você observa, por exemplo, no início da década de 1990, ganhou impulso no Brasil ideologia contrária ao Estado intervencionista. A globalização, pessoal, ela é de antes desse momento histórico. Quem é desse momento histórico, início da década de 1990, é o neoliberalismo. O nacional-desenvolvimentismo é mais antigo, certo? E a globalização também é um processo mais amplo. Então, toda vez que vocês lerem a palavra Estado mínimo, estamos falando de neoliberalismo. Portanto, na questão 38, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 39. A questão 39 vai voltar um pouco no tempo histórico. Vamos ler primeiro para depois a gente eliminar as alternativas. No período da União Ibérica, 1580 a 1640, os limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas foram ignorados tanto por portugueses quanto por espanhóis, uma vez que Portugal estava integrado ao Reino Espanhol. Ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. Esse período de 60 anos da União Ibérica, ele ocorre por um conjunto de fatores, certo? Quando Dom Sebastião, então rei de Portugal, ele desaparece, possivelmente morre na Batalha de Alcácer Quibir, no Marrocos, em 1578. Ele não deixa nenhum herdeiro próximo, somente um tio que era um cardeal muito velho, já incapaz de se reproduzir biologicamente, e também era um padre. Então, após a morte desse cardeal, que era tio do Dom Sebastião, o trono de Portugal fica vago entre aspas. Vários reis ou casas reais europeias tinham parentesco com os da dinastia de Aves em Portugal. Um deles era Filipe II, o rei espanhol, o poderoso rei espanhol Filipe II, que ele trava uma guerra para anexar o trono português. A Espanha já vinha alimentando desde muito tempo o desejo de absorver o trono português para unificar a União Ibérica. Então, nesse momento histórico, em 1580, foi a oportunidade de ouro de Filipe II e ele consegue. Não da maneira que ele queria, porque ele não consegue a unificação total, porque Portugal se rende, mas não se ajoelha totalmente à Espanha, não se torna uma Espanha, certo? Muito das instituições que Portugal tinha construído foram respeitadas pela Espanha, certo? Foram mantidas pela Espanha, muitas diferenças que tinham ali foram mantidas pela Espanha, certo? Mas foi um período histórico em que as coroas estiveram unificadas. E o Filipe II morre e deixa o trono para o seu filho, Filipe III, que também mantém a União Ibérica até 1640, quando ocorre a Guerra da Sucessão do Trono, em 1640, e aí a dinastia de Bragança, o Duque de Bragança, consegue proclamar-se rei e terminar com o domínio espanhol. É óbvio que a Espanha ela reage, obviamente, a questão só é resolvida mesmo por volta de 1654, se não me engano.
Ou seja, ficou de 1640 até por volta de 1654 essa questão mal resolvida. Mas para nós não é interessante essa história. É interessante dizer o seguinte, que durante esse período da União Ibérica, tanto os espanhóis quanto os portugueses não respeitaram os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. Certo? Então, ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. Foi por isso que, em 1750 e 1777, Portugal e Espanha estabelecem os Tratados de Madrid e São Ildefonso, respectivamente. Certo? Mas vamos ler as alternativas para nós eliminarmos e eu explicar a partir dela. Alternativa A. O desrespeito aos limites estabelecidos no Tratado de Tordesilhas restringiu-se à região da América do Sul. Essa alternativa está equivocada. Por quê? O desrespeito aos limites do Tratado de Tordesilhas não se restringiu à região da América do Sul. Ele foi geral em todo o Império Luso-Espanhol. Tanto é, pessoal, que esse desrespeito ao Tratado de Tordesilhas, durante o período da União Ibérica, ele ganhou um impulso, por exemplo, na região norte do Brasil. Certo? Ali vocês observam que tem uma ligação por meio do rio Amazonas entre a cidade de Belém e a cidade de Manaus. E foi por ali que os portugueses eles adentraram no território, hoje território brasileiro, na época território espanhol, em busca das drogas do sertão. Certo? Então o povoamento ali ocorreu e teve grande impulso nesse momento histórico. Então não se restringiu à região sul da América do Sul. Tá bom? Portanto, a alternativa A está equivocada. A alternativa B vai dizer que o Tratado de Madrid foi cumprido integralmente por ambas as partes até sua revogação. Essa alternativa está equivocada porque, após a assinatura do Tratado de Madrid em 1750, ou seja, 27 anos depois, em 1777, precisou-se de um outro tratado, que foi o Tratado de São Ildefonso. Então, se ele foi cumprido integralmente por ambas as partes, por que 27 anos depois eles tiveram que fazer um outro tratado? É porque houve desrespeito a esse tratado e precisou-se de um outro tratado. Certo? Portanto, a alternativa B está equivocada. A alternativa C, tomem cuidado, estudantes, essa alternativa está equivocada. E aonde que está o erro dela? As guerras guaraníticas, pessoal, ela ocorreu na região onde hoje é o Uruguai, entre 1753 e 1756. Ela foi um conflito entre indígenas apoiado pelos jesuítas contra a ocupação luso-espanhola na região. Era uma região de ocupação tanto portuguesa quanto espanhola, certo? E os indígenas reagiram. Então você não pode pegar uma guerra que ocorreu entre 1753 e 1756 e dizer que essa guerra foi uma consequência de um tratado que foi instituído em 1777. Não faz sentido. O Tratado de São Ildefonso é posterior às guerras guaraníticas. Portanto, essa alternativa está equivocada. E a alternativa D vai dizer: as fronteiras constantes no Tratado de Badajoz, de 1801, confirmaram aquelas que basicamente tinham sido definidas no Tratado de Madrid. A alternativa correta. O Tratado de Madrid de 1750 foi revisto pelo Tratado de 1777. Posteriormente, tudo aquilo que havia sido estabelecido no Tratado de Madrid foi recuperado pelo Tratado de Badajoz de 1801. Ou seja, as fronteiras ou as divisões entre esses dois impérios foram definitivamente estabelecidas em 1801 por meio da recuperação daquilo que havia sido tratado, daquilo que havia sido estabelecido no Tratado de Madrid de 1750.
Então, ao término da União, foi necessário negociar e fixar novas fronteiras coloniais. A despeito do assunto, é correto afirmar que, das fronteiras constantes no Tratado de Badajoz, 1801, confirmaram aquelas que basicamente tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Ou seja, de 1640, certo, até 1750 são 110 anos. Posteriormente, precisou-se de mais 51 anos para definitivamente estabelecer essas fronteiras por meio do Tratado de Badajoz. Portanto, a alternativa D está correta. E a alternativa E ela está incorreta porque ela vai dizer que os 7 povos das missões, hoje solo gaúcho, foram fundados pelos portugueses em consequência da fundação da colônia de Sacramento, hoje solo uruguaio, pelos espanhóis. Está incorreto. Os 7 povos das missões, hoje solo gaúcho, foram fundados pelos jesuítas espanhóis e não pelos portugueses. Portanto, a alternativa E está equivocada. Na questão 39, a alternativa correta é a letra D. Das fronteiras constantes no Tratado de Badajoz confirmavam aquelas que basicamente tinham sido definidas pelo Tratado de Madrid. Beleza? Questão 39, alternativa D, resolvida. Vamos agora à questão 40. A questão 40, ela é a mais difícil da prova de 2022. A questão 40, ela traz um enunciado e ela também traz um problema. Primeiro vamos ao enunciado, depois ao problema. A partir do século XVIII, foram organizadas expedições patrocinadas por particulares, as bandeiras, a maioria partindo da vila de São Paulo, com fins diversos e em direção ao interior do território. Atualmente, há rodovias partindo de São Paulo, capital, com traçado aproximado de rotas de bandeiras do passado e que levam o nome de antigos bandeirantes, a saber, rodovia Fernão Dias, em direção a Belo Horizonte, rodovia Raposo Tavares, em direção a Curitiba, e rodovia Anhanguera, em direção a Brasília. É correto afirmar que as rotas que inspiravam... Deixa eu só pintar aqui também a de Raposo Tavares. É correto afirmar que as rotas que inspiraram essas denominações referem-se respectivamente às bandeiras de... Primeiramente, para resolver essa questão, o candidato ele tem que saber que tipo de bandeiras existiam no Brasil. Existia 3 tipos de bandeira no Brasil: bandeiras de prospecção, bandeiras de apressamento e bandeiras de contrato, ou seja, a de prospecção ela tinha o objetivo de buscar ouro e metais preciosos. Essa que é a questão. Prospecção, ouro e metais preciosos. A de apressamento, o próprio nome já diz, que era de apressar índios para trabalhar como escravos. Ou seja, era uma missão de coleta de escravos indígenas. E a de contrato era de prender de prender escravos fujões, tanto indígenas quanto negros, certo? Então você tinha esses 3 tipos de bandeiras no Brasil: prospecção, ouro; apressamento, busca de escravos; e contrato para prender escravos fujões. Beleza, sabendo disso, você tem que saber que tipo de bandeira foi a de Fernão Dias, que tipo que foi de bandeira que foi Raposo Tavares e que tipo de bandeira que foi a do Anhanguera. Primeiramente, como que você resolve essa questão? Para onde que vai a rodovia Fernão Dias? Ela vai para Belo Horizonte, não é? Certo? O que tinha em Belo Horizonte nessa época? Não eram as minas? Não era o ouro? Então elas eram bandeiras de prospecção, porque elas tinham como objetivo buscar o ouro nas Minas Gerais. Certo? Eu demorei muito para entender o que essa questão queria. Eu demorei basicamente uns 30 minutos raciocinando. Eu sei que no concurso a gente não tem esse tempo, né? 30 minutos não dá para você ficar refletindo sobre essa questão, mas você só resolve essa questão refletindo sobre isso. Então, a bandeira do Fernão Dias ela era uma bandeira de prospecção.
Beleza. A bandeira do Raposo Tavares tinha em direção Curitiba, certo? Então Curitiba, tinha mina em Curitiba? Tinha ouro em Curitiba? Não. Então ela não era de prospecção. O que tinha em Curitiba? Naquela direção do sul, você tinha o quê? Povos indígenas. Então, em direção ao sul, você apressava indígenas para trabalhar nas fazendas ali do leste paulista, certo? Nas fazendas que existiam ali em São Paulo, mas não só em São Paulo, mas na região do Rio de Janeiro ou nas Minas Gerais também. Então, ela é de apressamento, certo? Prospecção, apressamento. E aí a rodovia Anhanguera vai em direção a Brasília, aí que está a chave do entendimento. Não é de contrato, ela é de prospecção também. Por quê? Se você for ler o livro Monções, do Sérgio Buarque de Holanda, você vai ver que a descoberta de ouro e diamante e metais preciosos também envolveu o centro-oeste brasileiro. Centro-Oeste Brasília, a abertura, a chegada dos europeus, dos portugueses no caso, em Goiás e no antigo Mato Grosso, se deu por meio de bandeiras de prospecção em busca de metais preciosos. Ou seja, Belo Horizonte, mina, Curitiba, sul do Brasil, indígenas, ou seja, índios para trabalharem como escravos, bandeiras de escravidão ou apressamento, e Brasília, centro-oeste brasileiro, rodovia Anhanguera, prospecção também. Portanto, qual é a alternativa que traz prospecção, apressamento e prospecção? É a alternativa A. Portanto, a questão correta é a alternativa A. Então, você não pode dizer que havia sertanismo de contrato na questão aqui, ó, tá vendo? Estão todas incorretas. Você precisa ter um conhecimento certo prévio sobre as bandeiras para você resolver essa questão, e você precisa se atentar para qual região do país vai essas rodovias em homenagem aos seus respectivos bandeirantes que seguiam essa rota buscando o quê? Fernão Dias buscava ouro, Raposo Tavares buscava escravos e a Anhanguera também buscava ouro, certo? Portanto, na questão 40, a alternativa correta é a letra A. Eu vi na internet alguns candidatos falando que ela não tinha nada a ver essa questão. Essa questão ela está com poucas informações, é para eliminar mesmo, certo? Quem acertou essa questão na prova, eu tiro o chapéu, tá bom? Porque eu tive muita dificuldade de acertar essa questão, de entender o que essa questão estava querendo dizer. Portanto, na questão 40, a alternativa correta é a letra A. E agora vamos caminhando para o final. 41, 42, 43 e 44 não são questões difíceis, certo? Vamos lê-la. 41. O movimento tenentista na década de 1920 engloba a revolta do Forte Copacabana em 1922, as revoltas de 1924 em São Paulo, no Rio Grande do Sul, e a Coluna Prestes em 1924 e 1926. Beleza, nenhuma dessas revoltas produziu efeitos imediatos na estrutura política brasileira, mas mantiveram acesa a chama da revolta contra o poder e os privilégios das oligarquias. Associado a outras questões econômicas e políticas nos anos que se seguiram, esse movimento levou a... Tome muito cuidado, pessoal. Essa questão está falando de movimentos revoltosos que começam na década de 1920. A década de 1920 no Brasil, ela foi uma década extremamente convulsionada. Você teve o aumento do descontentamento das Forças Armadas com a elite republicana. Então, você já pode descartar a alternativa A, porque se esse descontentamento se dava com a elite republicana e o privilégio das oligarquias, esse movimento estava contra a República do Café com Leite, certo? Portanto, a alternativa A está equivocada. Também a alternativa B está equivocada porque a Revolução Constitucionalista foi em 32 e não em 37. Certo? Então ela foi a Revolução de 1932, em que os paulistas se revoltam contra o governo Vargas. A alternativa C, que é a correta, vai dizer o quê? Que essas revoltas, esses movimentos levaram à Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Correto?
foi o movimento que levou Getúlio Vargas ao poder. Esse movimento ajudou a levar Getúlio Vargas ao poder. Então a alternativa C está correta. Não foi a participação do Brasil na Segunda Guerra, tá bom? Essa alternativa está incorreta, você falar isso, que o Brasil participou da guerra por conta desses movimentos. É outro contexto histórico, tá bom? Esses movimentos aqui são movimentos internos, não tem nada a ver com a questão da participação do Brasil na Segunda Guerra. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ela se dá por outros fatores que eu já falei em vários outros vídeos. E também não é a queda de Getúlio Vargas, que foi em 1945, que por mais que tenha sido uma obra feita ali pelo Exército, né, em que você tem uma participação da elite militar, certo? Você não está atrelado a esse movimento. Esse movimento foi o movimento que propiciou a Revolução de 1930 e o fim da República Velha. Portanto, na questão 41, a alternativa correta é a letra C. Vamos agora à questão 42. A questão 42 vai falar sobre Cuba, da década de 1950, a Cuba revolucionária. Vai dizer o seguinte: no final da década de 1950, reagindo à situação de dependência em relação aos Estados Unidos, um grupo de guerrilheiros comandados por Fidel Castro e Ernesto Che Guevara derrubou Fulgêncio Batista do poder em Cuba, na chamada Revolução Cubana. Fidel permaneceria autocraticamente no poder por 49 anos. A respeito do assunto, é correto afirmar que, vamos lá, o processo da Revolução Cubana ele é um processo um pouco complexo, não vai ter como eu falar na sua totalidade aqui, na nossa resolução de questões, mas ele é um processo que começa nacionalista em 1959. Os revolucionários eles tomam o poder, Fidel Castro, Che Guevara e tantos outros tomam o poder em 1º de janeiro de 1959. Mais tarde, em 1961, o processo político revolucionário se torna comunista, ou seja, ele vai gravitar na órbita da Revolução Soviética, ou seja, a Revolução Cubana começou nacionalista e enveredou para o lado comunista como uma forma de sobrevivência. Por quê? Porque o Fidel Castro queria se consolidar no poder, certo? Por meio do apoio dos campesinos, e isso iria, em linhas gerais, mexer nos interesses norte-americanos. Então, quando o Fidel Castro passou, a sua permanência começou a não ser mais interessante para os Estados Unidos e Cuba passou a sofrer pressões dos Estados Unidos para ou derrubar Fidel Castro ou dobrar Fidel Castro a adotar políticas pró-norte-americano, o que ocorre? Ele tem que buscar o apoio do inimigo dos Estados Unidos naquela época, que é a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. E a alternativa A, que é a correta, ela vai dizer o seguinte, em 1991, com o fim da União Soviética, principal parceiro econômico de Cuba, a economia da ilha foi seriamente abalada, o que levou Fidel Castro a flexibilizar a economia, permitindo a abertura para atividades capitalistas e investimento no turismo. Essa alternativa ela está correta, até porque eu não li as outras para vocês, mas essa alternativa ela está correta, ela é a correta porque quando a União Soviética cai, o principal parceiro econômico e comprador do açúcar cubano, ele acaba restringindo a compra, ou seja, Cuba perde seu principal comprador. Então, o que acontece com a economia de Cuba? Vai em ruínas. Por outro lado, devido ao bloqueio econômico norte-americano, Cuba não podia comercializar o seu açúcar, os seus produtos agrícolas com outros países da órbita capitalista, porque todos eles estavam submetidos às restrições econômicas impostas a Cuba. Então, o que aconteceu com a economia da ilha? Fidel Castro foi obrigado a flexibilizar sua economia e investir no turismo. Isso ocorreu, mas esse não foi um processo automático, como está colocado aqui. Tá bom? Então, essa questão ela está correta para os parâmetros do enunciado, tá bom? Mas ela está um pouco incompleta. A alternativa A está correta. Alternativa B, vamos eliminar. Em 1963, na crise dos mísseis, um dos momentos mais tensos da Guerra Fria, os Estados Unidos tentaram instalar uma base de mísseis na área de Guantánamo. Está equivocado. Pelo contrário,
foi a instalação de mísseis soviéticos em Cuba, apontado para os Estados Unidos. Lembrando que Cuba fica a 150 quilômetros da Flórida, a ilha de Cuba fica a 150 quilômetros da Flórida, pertíssimo, ou seja, foi a instalação de mísseis soviéticos em Cuba que quase levou a uma guerra nuclear, certo? Em 1963, o que os historiadores denominaram de crise dos mísseis. Tá bom? Então essa alternativa ela está equivocada. A alternativa C vai dizer: a Revolução Cubana iniciou-se com um episódio que ficou conhecido como Invasão da Baía dos Porcos. Equivocado. Tá? A Revolução Cubana ela iniciou-se com o processo de tomada do poder. Se você for ver, alguns historiadores falam que a Revolução Cubana acontece no assalto ao quartel de Moncada em 1953, se não 1956, quando o Fidel Castro é preso, certo? A invasão da Baía dos Porcos ela ocorre quando a Revolução Cubana já ocorreu, certo? Ela é uma reação, certo, de exilados cubanos, uma tentativa desastrosa de exilados cubanos em desembarcar na ilha de Cuba e derrubar Fidel Castro. Eles foram fragorosamente derrotados pelo exército do Castro. Tá? Alternativa C, equivocada. Alternativa D. Nos 49 anos de governo de Fidel Castro, os cidadãos cubanos puderam viajar ou emigrar livremente para onde desejassem. Essa alternativa está equivocada. Cuba era uma ilha que restringia a circulação de seus cidadãos. Ou seja, é muito mais fácil você prender um grupo de cidadãos numa ilha do que num país continental. Então, nesses 49 anos, teve restrições muito sérias para os cubanos viajarem e emigrarem. Tanto é que nesses 49 anos, eu estou me referindo basicamente a 1980, quando ocorreu a crise de Mariel, por exemplo, você teve crises migratórias enormes em Cuba, com resistência muito grande do governo cubano de cubanos deixarem a ilha. Muitos, inclusive, deixavam clandestinamente por meio de balsas, certo? Alguns foram a nado e morriam. Ou seja, você tinha um regime autocrático, ditatorial, certo? Que restringia, sim, a liberdade dos seus cidadãos de deixarem a ilha. Tá bom? Portanto, essa questão está equivocada. E a alternativa E vai dizer: além dos inegáveis avanços sociais alcançados, Cuba diversificou sua produção agrícola e conseguiu avançar na industrialização. Essa alternativa está equivocada. Por mais que tenham ocorrido alguns avanços sociais, que ao meu ver são inegáveis, certo? Cuba não diversificou sua produção agrícola nesse período em que ela esteve sob o férreo domínio de Fidel Castro. Continua, na verdade, Cuba continua até hoje sob o férreo domínio da família Castro, não diversificou sua produção agrícola e não avançou no seu processo de industrialização. Portanto, na questão 42, a alternativa correta é a letra A. Muitos, inclusive, fazem a reflexão que Cuba saiu da dependência norte-americana antes de 1959 para se tornar um protetorado da União Soviética. Certo? Então, Cuba só se livra mesmo da União Soviética após 1991, com a queda, ou seja, da União Soviética, em que Cuba perde o seu principal parceiro comercial. E a ilha fica só, como fala no livro do Richard Gott, Cuba, Uma Nova História. Um livro muito bom, que eu recomendo a leitura, Richard Gott, Cuba, Uma Nova História. Questão 42, a alternativa correta é a letra A. Certo? Vamos agora à questão 43. Questão 43 vai trazer o seguinte enunciado. Em 11 de setembro de 2001, num contexto de radicalização crescente, um grupo fundamentalista islâmico, Talibã no caso, lançou aviões comerciais sequestrados contra símbolos do poderio econômico norte-americano. A respeito do assunto, é correto afirmar que, como reação, os Estados Unidos invadiram posteriormente o Irã sob o pretexto de que esse país possuía armas de destruição em massa que poderiam ser usadas por terroristas a qualquer momento. Essa alternativa está equivocada porque a reação ao 11 de setembro de 2001 foi a invasão do Iraque, não a invasão do Irã. A guerra do Irã foi lá em 1979. Portanto, a alternativa A está equivocada. Alternativa B.
O governo norte-americano declarou que, a partir de então, adotaria guerra preventiva contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Essa alternativa está equivocada, tome muito cuidado. A teoria da guerra preventiva não é desse momento histórico, certo? Então, se ela é preventiva, certo? Você teria que antever a agressão. Se ela é preventiva, você não poderia ser uma guerra contra qualquer país que efetivamente atacasse os Estados Unidos. Se ela é preventiva, você teria que ver potenciais agressores. Porque se ela é preventiva, você teria que antever o ataque. Se ela é uma guerra que ela vai ocorrer depois que ataca os Estados Unidos, então ela não é preventiva. Certo? Portanto, a questão B está equivocada. A questão C. O governo talibã do Afeganistão, que acobertava Osama Bin Laden, seguiu no poder apesar dos ataques norte-americanos. Tome cuidado com essa alternativa. Os Estados Unidos, por meio do governo da Aliança do Norte, conseguiu combater o governo talibã. Certo? É óbvio que ano passado nós assistimos esse ano, na verdade, nós assistimos umas cenas dantescas do Talibã retomando o poder no Afeganistão, certo? Debaixo dos olhos dos norte-americanos, mas nesse momento histórico, certo? Os Estados Unidos conseguiram combater o governo do Talibã, ajudando um grupo político chamado Aliança do Norte, certo? Que combateu o governo do Talibã na Guerra Civil do Afeganistão. Portanto, a questão C está equivocada e a questão D, nos referidos atentados terroristas, morreram mais de 3 mil pessoas de diferentes nacionalidades, sem que houvesse brasileiros entre as vítimas. Está equivocado. Havia brasileiros, sim, foram vitimados, pessoas de nacionalidade brasileira foram vitimados no 11 de setembro, certo? Foram pessoas de diversas nacionalidades, inclusive brasileiros. Então, pessoal, a alternativa A, a B, a C e a D estão incorretas. Portanto, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Portanto, na questão 43, a alternativa correta é a letra E. Vamos agora à questão 44, conhecida como última questão da nossa resolução de hoje, que vai trazer o seguinte enunciado. Durante o século XIX, a escravidão africana atingiu seu ponto máximo no Brasil, período em que o número de africanos obrigados a vir para o Brasil correspondeu a mais de 40% do total trazido desde o início do comércio negreiro no século XVI. Todavia, pode-se afirmar que a escravidão foi formalmente extinta no Brasil em 13 de maio de 1888, com a promulgação da Lei Áurea. Quem promulgou a Lei Áurea? A Lei Áurea foi promulgada pela Princesa Isabel. Não tem segredo essa questão super fácil, praticamente de graça. Portanto, na questão 44, a alternativa correta é a letra B. Obrigado pela atenção de todos vocês. Seguimos aqui com os nossos estudos e até o ano que vem. Boa sorte para quem foi aprovado e bons estudos para quem não foi aprovado e vai continuar tentando a prova da SPSEX. Certo? Até mais!